Olá, eu sou o Dr. Mário Araújo e este é o canal Tireoide na Prática. Hoje nós vamos falar sobre os riscos da cirurgia de tireoide, um tema que obviamente todo paciente que recebe a indicação cirúrgica precisa e quer entender antes de tomar uma decisão tão importante. E nós vamos começar com algo que mudou bastante na prática cirúrgica atual. Hoje há uma tendência crescente de evitar a tireoidectomia total, sempre que possível, preferindo a tireoidectomia parcial, ou também chamada de lobectomia, quando, obviamente, os critérios clínicos permitem uma cirurgia menor. E qual a diferença da tireoidectomia total para a lobectomia? A tireoidectomia total é a retirada completa da glândula. A lobectomia é a retirada de apenas um dos lobos, já que nós temos o lobo direito, istmo e lobo esquerdo. A gente preserva o lado contralateral da tireoide, retirando apenas o laudo que tem a doença. Durante muitos anos, a tireoidectomia total foi o procedimento padrão para a maioria dos casos de câncer de tireoide. Mas hoje, inclusive nas diretrizes que foram atualizadas em 2025, essa opção é muito mais seletiva. E isso tem uma razão clínica muito concreta. O risco das cirurgias total versus lobectomia não é o mesmo. Os riscos da tireoidectomia total são maiores. Uma meta-análise recente que compara os dois procedimentos e os resultados são muito claros. O risco relativo de todas as complicações é significativamente maior na tireoidectomia total quando comparados à lobectomia. E isso inclui a lesão do nervo laringeu recorrente, que é o nervo responsável pela nossa voz, e que ele passa em contato direto com a tireoide. Na tireoidectomia total, os dois lobos são manipulados, dobrando então o risco de lesão em relação à lobectomia, quando a gente mexe só em um lado, já que nós temos o nervo do lado direito e o nervo do lado esquerdo. Segundo, a hipocalcemia, que pode ser transitória ou permanente. As glândulas paratireoides, que são responsáveis pelo controle do nosso cálcio, elas ficam próximas à glândula tireoide e na retirada total da glândula, o risco de também remover acidentalmente as glândulas paratireoides é consideravelmente maior. E elas também estão dos dois lados da tireoide. A maioria de nós tem duas paratireoides do lado direito e duas paratireoides do lado esquerdo. Se eu faço tireoidectomia total, é maior o meu risco de perder também essas glândulas tão importantes para o metabolismo ósseo, renal e para a nossa saúde em geral. E terceiro, o risco de hemorragia e hematoma. O hematoma cervical pós-operatório não é uma complicação tão comum, mas ele pode comprometer a via aérea, a via respiratória. E o risco também é maior quanto maior for a extensão da tireoidectomia. Então, a tireoidectomia total vai ter mais risco de hematoma do que a tireoidectomia parcial ou lobectomia. Então, o que você precisa saber antes de decidir sobre a sua tireoidectomia? As diretrizes que foram atualizadas ano passado pela Associação Americana de Tireoide, que é o documento mais importante que nós usamos para direcionar as nossas escolhas terapêuticas, são bem explícitas. Mesmo quando a cirurgia é feita por cirurgiões de alto volume, ou seja, os cirurgiões experientes em tireoidectomia, os riscos da tireoidectomia total continuam sendo maiores que os da lobectomia. A experiência do cirurgião pode sim reduzir esses riscos, mas não elimina a diferença entre os dois procedimentos, total ou parcial. Por isso, você que é paciente vai se submeter à tireoidectomia e o seu médico assistente precisam considerar qual procedimento está sendo indicado e por quê. Lobectomia ou tireoidectomia total? Quais são os riscos específicos de cada paciente? Se um tumor e as suas características clínicas permitem essa abordagem mais conservadora, qual é a experiência do cirurgião com cada tipo de procedimento? Um resumo rápido. A tendência atual é preferir sempre que possível a lobectomia, se os critérios clínicos permitem essa escolha, que assim nós evitamos os riscos desnecessários da tireoidectomia total.
A tireoidectomia total tem risco significativamente maior de lesão do nervo laringeu recorrente, que é o nervo responsável pela voz, de hipocalcemia se nós lesionarmos as glândulas paratireoides e também de hemorragia. Um detalhe que nós não comentamos é que o hipotireoidismo pós-lobectomia pode acontecer em cerca de 20% dos casos no nível bioquímico, mas em nível clínico em 4% dos pacientes. Então, o hipotireoidismo por si só não é indicação de tireoidectomia total. Já o hipertireoidismo pode sim ser indicação de tireoidectomia total se não houver resposta aos tratamentos não cirúrgicos. A decisão cirúrgica deve ser individualizada, informada e sempre centrada no paciente. Se você achou esse conteúdo útil, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outros profissionais de saúde ou pacientes que precisam saber dessas informações. Não esquece de seguir o canal Tireoide na Prática para mais conteúdos como esse, baseados em evidências e atualizados. Até lá!